Bem-vindos à segunda videoaula de património cultural, de património mundial e turismo cultural. Obviamente é com muito gosto que eu estou com vocês novamente, por estas alturas, assim desta forma, para videoaula. Esperemos que dentro em breve consigamos desenvolver aulas ou de forma por videoconferência, se não com toda a gente, pelo menos com grande parte dos alunos, ou o que mais desejamos é que rapidamente voltemos todos à companhia de todos, que isso é que é mais importante, numa altura mais complexa, mas estamos cá todos, estamos cá, estamos com saúde, o importante é que o conhecimento flua, que as pessoas deem o valor a este esforço que os professores da Universidade de Série Contemporânea têm feito para desenvolver este tipo de conteúdos, para que esta nossa relação, esta simbiose com toda a comunidade se mantenha. Pois nós hoje vamos continuar a matéria que iniciamos na semana passada, a Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa, que é provavelmente das ilhas mais misteriosas que nós podemos conhecer, uma ilha que foi ocupada há mais de 4.000 anos, que surgiram então efetivamente os primeiros povos polinésios que foram colonizando as várias ilhas do Pacífico. Eu tenho inclusivamente uma apresentação que depois iremos recordar na próxima semana. Uma matéria onde eu abordo todas as ilhas do Pacífico e o legado polinésio das ilhas do Pacífico, sendo que ali por volta do ano 400, 800 da nossa era, a Ilha da Páscoa chama-se assim Ilha da Páscoa porque no século XIX navegadores holandeses chegaram a esta ilha por altura da Sexta-feira Santa, do Domingo de Páscoa, peço desculpa, do Domingo de Páscoa. E então o que acontece é que esta ilha, que nós chamamos de Ilha da Páscoa por causa dessa razão então, dos navegadores holandeses terem chegado lá a um Domingo de Páscoa, ela chama-se Rapa Nui pelos antigos povos polinésios. Os antigos povos polinésios, saindo da Samoa, eles vieram da zona da Indonésia, terão inclusivamente até provavelmente colonizado a Austrália e depois lançaram-se ao mar em pequenas canoas, e conseguiram chegar até à Ilha da Samoa. E a partir da Ilha da Samoa eles fizeram então, procuraram todas as ilhas do Pacífico e fizeram aquilo que é conhecido como Triângulo Polinésio, ao ligar a Samoa ao Havaí e à Ilha da Páscoa. E primeiro ao Tahiti, depois à Ilha da Páscoa. E a realidade é que então, quando os primeiros povos polinésios chegaram à Ilha da Páscoa, eles que ficaram conhecidos como os Rapa Nui, eles encontraram uma ilha repleta de árvores, uma ilha luxuriante, uma ilha obviamente de origem vulcânica, e de pensar que efetivamente essa ilha era composta por vulcões que até há cerca de 3.000 anos ainda estavam em erupção, ainda estavam em atividade, atualmente já não estão. Então, esses polinésios chegaram à Ilha da Páscoa e efetivamente encontraram uma ilha luxuriante, uma ilha coberta de árvores. Ora, que é ligeiramente diferente da Ilha da Páscoa que temos hoje. Hoje a Ilha da Páscoa tem efetivamente então, está quase despida de árvores. E depois temos aqui a paisagem que caracteriza a Ilha da Páscoa, que são as célebres esculturas de pedra, que nós na semana passada vimos, que eram os Moai. Os Moai, que existem quase 900 Moais à volta da ilha e que ainda hoje residem como um mistério. Ou seja, temos três grandes mistérios desta ilha. Não é? Esta ilha que é património da humanidade desde 1995. Primeiro, como é que os navegadores chegaram lá? Como é que os polinésios descobriram a Ilha da Páscoa? Segundo, como é que uma ilha coberta de árvores, de repente, ficou despida? E o que são essas esculturas, os Moai?
Desde logo a primeira explicação de que efetivamente os polinésios eram hábeis navegadores, ao ponto de lerem muito bem as estrelas durante a noite. A posição das estrelas ajudava-os a encontrar o sul e o oeste geográfico, o oeste e o leste geográfico, neste caso estamos a falar propriamente no leste geográfico. E depois há uma coisa interessante, que é esses barcos que eram movidos a velas, tanto é que em 1975 houve uma expedição para tentar provar de que efetivamente tinham sido os polinésios a colonizar a Ilha da Páscoa. Porquê? Porque até aos anos 650 pensavam-se que teriam sido os Incas, já que o Chile encontra-se a cerca de 3.200, enquanto que a Samoa encontra-se pelo menos a quase 5.000 quilómetros de distância. Portanto, é que hoje em dia a Ilha da Páscoa pertence ao governo chileno e a língua que se fala mais, apesar de ser o Rapa Nui, a língua espanhola é a língua oficial desta ilha. Esta ilha, por acaso, tem apenas uma pequena cidade no lado oeste da ilha, no lado oeste da ilha, que é a Onokai, mas Onokai, também chamada de Onoarroa, a realidade é que manteve-se um mistério. Pensava-se que seriam então os antigos Incas a terem chegado à Ilha da Páscoa. Mas houve investigadores que não viam quaisquer simbologia de origem inca, enquanto que haviam muitos petroglifos, ou seja, desenhos feitos na pedra, que eram semelhantes aos petroglifos encontrados nas ilhas polinésias, nomeadamente na Polinésia Francesa, no Tahiti, Papete, por exemplo, ou ainda na Samoa. Então, como é que os navegadores conseguiram chegar a essas ilhas? Muito simples. Para além de terem efetivamente uma grande capacidade de navegação, na leitura das estrelas à noite, eles conheciam muito bem as correntes. Sabiam que se pusesse a mão e a água estivesse fria, a terra estaria longe. Se pusesse a mão e a água estivesse quente, é sinal que a água não era muito profunda, que estaríamos perto de uma plataforma de território. Logo, estaríamos perto de uma ilha cujo subsolo ainda se manteria com alguma atividade vulcânica, daí o calor aquecer as águas. Outra coisa muito interessante é que se eles vissem ondas em direção a eles, era sinal que a água teria, na altura de arrebentar as ondas numa suposta praia, as águas voltariam para trás e provocariam uma onda menor, obviamente, uma onda menor. E ao verem essas ondas menores era sinal que efetivamente havia então terra próximo. E o seu movimento de onde vinham as ondas, era então a maneira como eles conseguiam saber em que local é que a ilha estava. Outra coisa que era importante era que eles traziam muitas aves com eles e lançavam-nas. Se as aves regressassem, era sinal que a terra estava longe. Mas se as aves não regressassem mais, então é sinal que estavam perante então uma ilha nova. Isto tudo é muito interessante percebermos então como é que este primeiro segredo, o segredo das ilhas, o segredo de chegar às ilhas, de conquistar as ilhas, de navegar milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros, mais de 5 quilómetros de uma ilha à outra. Por isso é que em 1975 houve uma série de exploradores que criaram uma canoa de casco duplo, obviamente para maior segurança, e empreenderam então uma viagem desde a Samoa até à Ilha da Páscoa. Então, está, de acordo com as informações que temos hoje em dia, explicado o primeiro segredo. O segundo segredo é
efetivamente, é porque é que as árvores desapareceram todas. Refira-se que ali por volta de 1400, 1600, o povo Rapa Nui, a civilização Rapa Nui, quase que desapareceu. Era uma civilização neolítica, da Idade da Pedra, muito pouco sabiam escrever, faziam apenas petroglifos, utilizavam pedras basálticas para fazer os seus objetos, faziam já objetos de olaria, utilizavam essas mesmas pedras basálticas para esculpir os tais moais, os tais esculturas de pedra com mais de 10 metros, numa pedreira no lado leste da ilha, e utilizavam pedras de obsidiana. As pedras de obsidiana é uma pedra uma pedra vulcânica muito, muito, muito valiosa, que parecem espelhos, pedra da obsidiana, que são muito conhecidas, sobretudo na zona das Canárias, as pedras de obsidiana. As pedras de obsidiana, que são efetivamente muito, 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 muito interessantes. Que têm essa característica então de serem de pedra, características de pedra. As pedras de obsidiana, características de serem espelhadas. Então utilizavam as pedras de obsidiana como setas e como machados. Ou seja, pegavam numa pedra de obsidiana, atavam um tronco de madeira e faziam então um machado, um machado, um machado de obsidiana. Um machado de obsidiana. Aqui está, temos aqui um machado de obsidiana, mais ou menos, obviamente muito mais rudimentar do que este, muito mais rudimentar do que este, mas era mais ou menos assim que se faziam então os machados no tempo dos Rapa Nui. A realidade é que provavelmente, ou das duas, ou houve um excessivo cultura agrícola que destruiu as árvores e depois uma qualquer alteração meteorológica fez com que efetivamente a Ilha da Páscoa se tornasse estéril para o cultivo de novas árvores. Ou efetivamente poderão ter havido cortes massivos para a construção de novos botes, porque há quem diga que provavelmente os Incas ou os povos da América do Sul poderão ser de origem polinésia. Ou inclusivamente essa mesma madeira terá sido utilizada para transportar esses moais desde a zona centro, desde a zona leste até aos vários lados da ilha. Eu vou desaparecer aqui um bocadinho, queria vos mostrar também aqui uma apresentação que tenho aqui para vocês, em que nós vemos então aqui os moais, e há dois tipos de moais. Há os moais tradicionais e há aqueles moais com chapéu e com os olhos pintados. E a realidade é que estes moais estão todos virados de costas para o mar e virados para as aldeias Rapa Nui. Ou seja, a maior parte dos investigadores advogam que estas esculturas serão um símbolo dos ancestrais, simbolizam os ancestrais de cada uma das aldeias, as elites ancestrais colocadas em altares, e que terão sido então ancestrais, os primeiros líderes de cada uma destas aldeias Rapa Nui. Pronto. Temos então aqui efetivamente moais em toda a parte da ilha, para vocês verem inclusivamente o tamanho que os moais têm. Este é provavelmente o maior moai da Ilha da Páscoa, tem mais de 10 metros. Por exemplo, os moais que são efetivamente únicos do mundo e foram construídos pelos Rapa Nui. Mais de 900 moais e ainda 270 haus. Os haus são altares onde alguns colocavam moais, outros eram sobretudo altares para oferendas aos deuses, como foram construídos e transportados, ainda hoje é um mito, porque muitos deles tiveram que ser transportados por 16 metros, desde a pedreira no leste da ilha até às zonas costeiras. Temos então aqui os moais, muitos deles, uma parte dos investigadores acreditam que uma parte dos moais tinham originalmente
chapéu. Só que depois, com a deterioração do tempo, poderão ter desaparecido. Poderão ter desaparecido. Então, aqui os morrais. Os morrais. Vários morrais. Portanto, os morrais são os únicos vestígios então, dessa misteriosa cultura, que toda a ilha então é considerada património da humanidade. Pronto. Mais algumas imagens também. Pronto. A antiga dominação destas terras, Te Pitou, ou Te Henua, conhecida como um umbigo do mundo, e o seu significado reflete-se à ideia de este ser o centro espiritual do mundo dos Rapa Nui, o mundo da Polinésia. O nome tradicional então é Rapa Nui, quer dizer então Ilha Grande. Ilha Grande. Geograficamente surgiram três vulcões. Surgiu esta ilha de três vulcões. O Puig, 3 milhões de anos, o Ranocau, onde se encontra grande parte da pedreira que deu origem aos céus vemoais, e o Maunga Terevaca, há 10 mil, 12 mil anos. Este terá sido efetivamente o último vulcão em atividade desde há 3 mil anos. Mais 70 crateras surgiram depois, e a erosão marinha deu-lhes então a versão definitiva. Então temos então aqui algumas das crateras então, da Ilha da Páscoa. Da Ilha da Páscoa. O Moai é uma palavra que quer dizer escultura em Rapani. Então, perto do vulcão Rano Raraku, que se encontra a pradeira onde foram retiradas então as pedras para a construção das esculturas. Nessa pedreira ainda existem mais 397 esculturas que foram deixadas ao abandono e que nunca foram recuperadas, nunca foram transportadas, ficaram muitas delas tombadas nas antigas estradas. Aparentemente, em pleno processo de construção, os criadores de Moais abandonaram repentinamente as obras. Provavelmente terá havido uma guerra entre as várias tribos Rapa Nui numa altura em que se calhar a comida escasseava. Então temos aqui mais uma imagem. Cada Moai pesava mais de 10 toneladas, por exemplo. Por isso representa então o enigma como é que conseguiram cortar essa pedra. Então utilizavam esses pequenos utensílios feitos de basalto para esculpir cada uma das pedras. Então, o mais importante, como é que foram criadas essas mesmas esculturas, foi como é que foram transportadas. Então, cria-se então, efetivamente, que os antigos polinésios que haviam se estabelecido nas ilhas dedicaram gerações inteiras à sua construção. Em 1978, a descoberta lançou uma luz sobre a razão de ser dos moais. Foi possível estabelecer que nos globos oculares existiam pequenas rochas vermelhas de obsidiana ou de coral. Supôs então que, posteriormente, as causas das lutas tribais, os olhos foram arrancados e atirados ao mar, onde foram então localizados. Aqui algumas imagens que nos ajudam então a ver. Então, muitos creem que, efetivamente, então, os Moai serão então uma representação dos antepassados dos primeiros povos poloneses, Moais, que eram montados sobre plataformas cerimoniais, olhando para o interior da ilha, para que os espíritos dos mortos canalizassem o seu maná, a sua energia, o seu poder sobrenatural para os seus descendentes. Tanto é que a maneira como ainda hoje os Rapa Nui, quando se fazem ao mar para pescar, para fazer corridas de canoa, ou fazem ainda rituais tradicionais para recordar efetivamente tempos passados, pintam o seu corpo com desenhos, para que esses desenhos possam potenciar o maná dos seus descendentes, dos seus antepassados, e dar-lhes poder, de forma a fruir então o seu próprio maná com o maná dos seus antepassados. Vamos então aqui mais imagens então. Pronto. Montanhas inteiras foram derrubadas para a construção dos moais. As ferramentas que foram empregadas foram pedras vulcânicas feitas de obsidiana e de basalto. E houve membros do museu, o Museu Kontiki, que realizaram então uma experiência mediante o qual provaram que era necessário pelo menos 20 homens munidos de cordas e armações de madeira para poder mover um moai de 9 toneladas. 9 toneladas. E a realidade é que o que se chamava realmente a atenção era o formato dos caminhos
pelos quais se especulava terem sido levados Moais para a localização atual de cada um deles. Todos os caminhos tinham a sua base em forma de V, o que queria dizer com um profundo sulco central. Porquê? Porque provavelmente seria por aí que as pedras seriam então arrastadas. Arrastadas. Pronto. Arrastadas. Pronto. Então, para o Ocidente, Rapa Nui então, foi descoberto pelo navegador holandês Jacob Roggeveen, que nós vimos na semana passada, no século XVIII. Foi-lhe dado então o nome de Ilha da Páscoa, porque era o período da Páscoa, então, o domingo de Páscoa, no período, então, nos países europeus. Sua primeira impressão, vista-se o navio, era que se tratava de uma terra de gigantes, já que ele pensava que os moais eram pessoas. E após conhecer o povo da ilha, descreveu como um povo amistoso, com bonitas mulheres e homens educados e homens afáveis. E então, temos aqui alguns exemplos de como eram então as construções, a diferença de cada um dos moais e as variações de cada um deles. E cada moai tinha então, para se perceber, então tinha cada um os seus nomes. Os seus nomes. Certo é que ainda hoje os moais são então uma, uma, das, uma das grandes características desta ilha, o grande exemplo desta ilha, a grande montra cultural desta ilha, sem dúvida que depois na Ilha da Páscoa temos toda uma série de tradições e mesmo gastronomia, que depois vamos falar na próxima semana, que nos dão a conhecer aquela que é conhecida como uma das paragens mais misteriosas do nosso planeta, a Ilha da Páscoa, Rapa Nui, com as suas gigantescas esculturas de pedra, as esculturas dos antepassados dos atuais Rapa Nui. É efetivamente um local que vos aconselho a todos um dia conhecerem, porque efetivamente é uma viagem ao desconhecido, ao universo do mistério. Nós que aqui então desvendamos os três principais mistérios da Ilha da Páscoa: como chegaram os primeiros povos, porque é que uma ilha luxuriante com tantas árvores de repente desapareceram as árvores, ficaram apenas os pratos, e de que forma é que estas esculturas de pedra surgiram e ainda bem se mantêm então nos dias de hoje. Meus amigos, espero que tenham gostado da aula. Vemos numa próxima oportunidade. Façam o favor de serem felizes.